Joana d'Arc, a donzela que mudou a história. Imagine uma jovem camponesa vivendo em uma França devastada pela guerra. Um país dividido, exausto, prestes a se ajoelhar diante de um inimigo implacável. Agora imagine que essa jovem afirma ouvir a voz dos céus e que essa voz lhe dá uma missão: salvar o seu povo. Parece impossível, pois essa é a história de Joana d'Arc, uma adolescente que ousou mudar o destino de uma nação. Joana nasceu por volta de 1412, na pequena aldeia de Dom Remy, no nordeste da França. Filha de camponeses, cresceu em tempos de medo e violência. A Guerra dos 100 Anos já durava quase um século, e os ingleses avançavam, ocupando terras francesas. Aos 13 anos, Joana começou a ter visões. Ela dizia ver São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, e ouvir suas vozes. As mensagens eram claras. Ela deveria proteger a França e levar o Delfim Carlos, o herdeiro do trono, à coroação. Mas quem acreditaria em uma camponesa adolescente? Joana não apenas enfrentou os desafios físicos da guerra, mas também a pressão psicológica de ser constantemente julgada e observada por homens de poder, militares e religiosos. Seu modo de falar, sua postura e até a maneira como montava a cavalo eram analisados com desconfiança. Ela precisava provar a cada dia que era digna de liderar e inspirar. Em meio às noites frias, cercada pelo som distante de tambores e pela tensão das próximas batalhas, mantinha-se firme em suas convicções, acreditando que cada passo dado a aproximava do cumprimento da missão divina. Este período da vida de Joana reforça não apenas sua coragem, mas também sua habilidade em unir pessoas, que até então viviam divididas pelo medo e pela desesperança. Determinada, Joana percorreu quilômetros para conseguir uma audiência com o Delfim. Em 1429, aos 17 anos, conseguiu chegar até Chinon. Carlos, curioso e cético, colocou-a à prova. Testes de pureza, interrogatórios por teólogos, questionamentos sobre sua fé. Ela passou por todos. Recebeu armadura, estandarte e espada, e com eles o comando moral de uma tropa que via nela uma enviada de Deus. O caminho até a corte não foi simples. Joana teve de atravessar territórios perigosos, enfrentar a desconfiança dos nobres e resistir ao desprezo de muitos que a viam apenas como uma menina camponesa. No entanto, seu olhar firme e suas palavras carregadas de fé começaram a tocar até os mais céticos. Quando finalmente foi recebida pelo Delfim, a lenda conta que ela o reconheceu, mesmo disfarçado entre seus cortesãos. Este gesto aumentou sua credibilidade e despertou a curiosidade do futuro rei. Com paciência e convicção, Joana respondeu a cada pergunta dos teólogos, fundamentando-se na Bíblia e em sua experiência pessoal com as visões. Ao conquistar a confiança do Delfim, conquistou também o direito de lutar por sua pátria, algo impensável para uma mulher de sua época. O primeiro grande desafio foi a cidade de Orleans, sitiada pelos ingleses. Em abril de 1429, Joana chegou com suprimentos e reforços. No início, seu papel era inspirar, mas logo ela estava na linha de frente, guiando ataques. Em apenas 9 dias, o cerco foi quebrado. Mesmo ferida por uma flecha, Joana voltou à batalha, empunhando seu estandarte. A vitória em Orleans mudou tudo. A moral francesa se ergueu e a guerra tomou um novo rumo. Essa campanha foi marcada por coragem e estratégia. Joana não apenas se manteve junto às tropas, mas também incentivava cada soldado a lutar com honra. Ela caminhava entre os homens, oferecendo palavras de ânimo, orações e um exemplo vivo de determinação. Durante o ataque às fortificações inglesas, foi atingida no ombro por uma flecha. Muitos pensaram que ela não voltaria, mas após breve tratamento, reapareceu no campo, erguendo seu estandarte branco.
A visão da donzela retornando à frente de batalha incendiou os corações franceses e desmoralizou o inimigo. Quando Orleans foi libertada, o nome de Joana ecoou por toda a França, não apenas como guerreira, mas como símbolo da esperança renascida. Com a vitória, Joana convenceu Carlos a avançar para Reims, território inimigo, para ser coroado rei. No caminho, libertaram cidades estratégicas, Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, e finalmente, em julho de 1429, Carlos VII foi coroado. Ao seu lado, como figura central dessa conquista, estava Joana, a donzela de Orleans. Essa marcha até Reims foi um feito político e militar ousado. Cada cidade recuperada fortalecia o moral francês e enfraquecia o domínio inglês. Joana demonstrou habilidades não apenas no campo de batalha, mas também como estrategista e diplomata, negociando rendições pacíficas quando possível. Em Reims, a coroação foi um momento de apoteose. As ruas estavam tomadas pelo povo, que via naquele evento o renascimento da França. Joana, de pé ao lado do trono, carregava seu estandarte, pois, segundo ela, onde estava o rei, ali devia estar também o estandarte que serviu nas batalhas. Este gesto selou sua imagem como guardiã da legitimidade real. Mas a glória não duraria para sempre. Em 1430, durante a defesa de Compiègne, Joana foi capturada pelos Borguinhões e vendida aos ingleses. Seu julgamento, realizado em Rouen, foi um teatro cruel. Acusada de heresia, de vestir roupas masculinas e de se guiar por visões, Joana foi pressionada a renegar tudo o que acreditava. Ela resistiu. E assim, aos 19 anos, no dia 30 de maio de 1431, foi levada à Praça do Mercado, amarrada a uma estaca e queimada viva. Suas últimas palavras? Chamava por Jesus. O processo foi conduzido por um tribunal eclesiástico parcial, interessado em destruir sua reputação. Os interrogatórios eram longos e repetitivos, tentando confundi-la e fazê-la cair em contradição. Apesar da pressão, Joana manteve firmeza em suas respostas, recusando-se a negar suas visões ou sua missão. Quando perguntada se acreditava estar na graça de Deus, respondeu: "Se não estou, que Ele me coloque lá, e se estou, que Ele me conserve." Essa frase se tornou um dos símbolos de sua fé inabalável. A execução foi pública e muitos que assistiram se comoveram ao vê-la rezar até o último instante. Sua morte, longe de apagar sua influência, apenas eternizou seu nome. 25 anos depois, em 1456, a Igreja reabriu o processo. O veredito: Joana era inocente. Em 1909, foi beatificada e, em 1920, canonizada como santa pela Igreja Católica. Hoje, Joana d'Arc é símbolo nacional da França e inspiração para milhões, exemplo de fé, coragem e determinação. Uma camponesa que, contra todas as probabilidades, se tornou lenda. Sua figura ultrapassou fronteiras e séculos. Poetas, pintores, escritores e cineastas encontraram nela inspiração para obras que celebram o heroísmo e a força do espírito humano. Na França, seu dia é comemorado como feriado nacional. E em diversos países, igrejas levam seu nome. Mais do que uma guerreira, Joana tornou-se um arquétipo de resistência contra a injustiça e um lembrete de que a fé e a coragem podem transformar destinos. A história de Joana nos lembra que grandes mudanças muitas vezes nascem de pessoas comuns, com coragem incomum. Se esta história te inspirou, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama a história e inscreva-se para conhecer mais vidas extraordinárias. Nos vemos no próximo vídeo.